Fala, meus amigos, boa noite a todos. Vou conversar um pouquinho com vocês aqui sobre parte elétrica. Como testar alguns componentes e a forma certa de você dar um diagnóstico para você não se perder nesse mundo aí da elétrica, que é muito fácil você se perder e talvez até dar um diagnóstico errado da situação. A culpa não é sua, a culpa é dos detalhes que existem nesse mundo da elétrica. É uma parada muito complicada, mas é só você ser detalhista que tudo funciona bem para o seu lado. Você vai fazer um trabalho que você vai dormir mais tranquilo e o cliente não vai voltar na sua oficina para ver o mesmo defeito, sempre vai ser outro. Porque se você sanou um defeito, ele nunca vai te abandonar da sua oficina, você pode ter certeza. Galera, alguns defeitos que vem dando em muitos carros aí, que é o mais comum de se ver, é o seguinte. Muita gente diz que eu estou andando no meu carro e quando ele arma a ventoinha, o farol dá uma queda no farol, ou quando você liga a seta, o seu farol começa a dar uma queda e tal. Galera, esse é o seguinte. O componente elétrico, quando ele está trabalhando, quando ele está em carga, é uma coisa. Quando ele está sozinho, é outra. Suponha que a maioria dos defeitos assim, quando acontece, é sua bateria que não está aguentando mandar amperagem para todos esses componentes ligados ao mesmo tempo. Quando a sua bateria vai ficando velha ou já tem um tempo a mais de uso, é uma bateria mais usada, o que acontece? Ela vai perdendo a capacidade de segurar a carga e mandar amperagem quando você está tendo uma necessidade muito alta de consumo. Aí vai te causar muito problema. Uma bomba de combustível, quando você está com a bateria ruim, ela vai te causar um defeito que você vai demorar para encontrar, ou você vai trocar tudo que tem no carro da pessoa e provavelmente ainda vai ficar perdido no defeito. Vamos explicar mais ou menos aqui como é que funciona. Vamos usar a bomba de combustível como um exemplo, que é fácil de decifrar o defeito. Quando você está tendo uma baixa pressão de combustível no veículo e você já fez a medição, trocou a bomba, fez isso, trocou filtro, não sei o que e tal, e o carro já continua com a pressão baixa dando umas falhadas. O que pode ser? Um diagnóstico que você pode fazer da melhor forma é o seguinte. Você vai lá na bomba de combustível do seu carro, você vai medir a amperagem dela só com o primeiro estágio ali. Você vai dar o primeiro estágio, ela vai armar e desarmar. E você vai medir se está chegando 12 volts ali. O primeiro parado é o seguinte. O seu carro, ele funciona todo em 12 volts. Farol 12 volts, bomba de combustível 12 volts, tudo é 12 volts, todos os componentes. A única coisa que tem mais de 12 volts no seu carro é o alternador que manda até 14 volts na bateria. Fora isso, é tudo 12 volts. Entre aspas aqui, cabo de vela. Nunca põe a mão no cabo de vela no carro em funcionamento. Ele ali o choque além de ser um choque instantâneo, é um choque muito bravo, vai te machucar. Fora isso, o carro não dá choque em nenhum componente. O único problema do carro de dar choque é o cabo de vela. Fora o cabo de vela, nada dá choque. Você vai medir essa bomba de combustível com o carro só no primeiro estágio. Beleza, deu 12 volts? Tranquilo. O problema então não é ali? Não. Vamos por partes. O próximo diagnóstico que você vai dar é de você ligar o veículo e fazer a medição de novo dessa bomba de combustível com o carro em funcionamento. Em outras palavras, com carga, com essa bomba de combustível com carga, girando ali, puxando combustível pressurizado. Porque a bomba de combustível parada, ele vai dar 12 volts tranquilo, não tem nada consumindo dessa carga. Mas quando você liga o veículo, a bomba está trabalhando ali com combustível pressurizado, ela está puxando a amperagem da bateria. Em outras palavras, está tendo consumo dessa bateria. Aí é o seguinte. Uma bateria ruim, ela não tem como mandar essa carga que o componente puxa. Dependendo, é 12 volts, mas a amperagem que ele está puxando é alta. Aí é o seguinte, você vai saber dividir de voltagem para amperagem. Tá? Quando a bateria não está tendo amperagem para mandar para esse componente em uso, o que acontece? A amperagem vai cair, ela não está dando conta mais daquilo. Por que acontece muito defeito, como eu disse no começo do vídeo? Elton, eu ligo o meu farol do carro, aí quando o carro dá 90 graus, o meu farol dá uma queda. Por que o farol dá uma queda? Porque a bateria não está aguentando manter o farol e a ventoinha ao mesmo tempo, porque são dois grandes consumíveis. Aí uma coisa que você não está reparando, que também lá na sua bomba de combustível também está baixando a amperagem, porque todo carro, todo consumível, toda luz acesa, todo componente em funcionamento está drenando da sua bateria.
Se a sua bateria é velha, se a sua bateria é usada, se a sua bateria já teve muito tempo de uso, se você não fizer a troca, você está perdendo todos os componentes do carro, perdendo amperagem em todos os componentes. Ah, Elton, mas está funcionando, está fraco, mas está funcionando. Funciona, mas não está tendo 100% de autonomia nesse equipamento. Quando você tem uma pressão de combustível baixa por causa de uma queda de amperagem da sua bateria ruim, você está perdendo combustível, seu carro está perdendo potência, porque não está tendo aqueles bares necessários de pressão que a sua bomba precisa trabalhar, porque está drenando, entendeu? É o seguinte, a maioria desses problemas revém da sua bateria. Às vezes um cliente chega, ou você mesmo está tendo esse problema no seu carro, minha bateria é nova. Mas um componente pode vir com defeito de fábrica, isso existe. Existe sim, não é só porque sua bateria é nova que você vai descartar o problema dela. Por isso que eu digo que a parte elétrica e parte mecânica é detalhada. Nunca você pode dar um diagnóstico a grosso modo e resolver o problema. A maioria tem vezes que resolve. Na maioria das vezes pode ser uma bomba de combustível fraca. Ou pode ser um aterramento ruim. Mas, às vezes, pode ser o problema de uma bateria ruim no seu carro. Quando você está com uma bateria velha demais no seu carro, compensa você fazer a troca por causa disso. Se você vê que o seu carro está baixando o farol, está drenando um pouco o farol quando você liga quando a ventoinha do farol liga, ou quando você pisa no freio, seu farol dá uma quedinha, ou quando você liga o farol, seu sinal de freio dá uma quedinha, isso é sinal de bateria ruim. E uma bateria ruim drena todo o sistema do carro. Ele não vai drenar só aquele componente, é tudo que está drenando essa bateria, entendeu? Uma bateria nova, ela retém a carga, ela segura a carga. E quando você tem um consumível, está tendo algo puxando a amperagem, ela tem para mandar. Mas uma bateria velha, ela não tem carga para mandar, entendeu? Quando você supõe um som de carro, você liga um som com um módulo maior ali e tal, você liga, quando bate o grau, você vê que o farol faz até assim. Por quê? A maioria das vezes é a bateria que não está aguentando tocar esse módulo, entendeu? Aí você sempre é bom manter uma bateria nova por causa desses detalhes, sabe? Você vai ter uma autonomia melhor de combustível, que você vai ter uma centelha mais bonita, você vai ter uma amperagem jeitosa na sua bomba de combustível para manter o seu carro funcionando perfeito. Entendeu? São detalhes que vai fazer o seu trabalho funcionar muito melhor e vai fazer o seu cliente ficar mais satisfeito. Entendeu? Galera, é só para explicar isso para vocês. Resumindo todo o vídeo que a gente está fazendo aqui, é o seguinte. Quando você for medir a amperagem de um componente, sempre meça a amperagem dele sem, como se diz, quando você for medir a amperagem de um componente, mede essa amperagem com ele consumindo e com ele parado, sabe? É o seguinte, vê se está chegando 12 volts ali e depois, se for um farol, você liga o farol, confere se tem 12 volts ainda com ele ligado e vai lá na sua bomba de combustível, mede com ela com o carro desligado e mede de novo com ela desligado, entendeu? Com ela em carga, porque muda o sistema. O sistema sem carga é uma coisa, ele com carga funcionando é outra coisa, entendeu? Sua bateria talvez, mesmo o alternador mandando 14 volts para ela não está segurando essa carga, porque o seu alternador ele manda 12 volts para repor a carga que a bateria manda para os componentes. Não vem do alternador direto para os componentes, sempre passa na bateria primeiro e a bateria espalha para o sistema, entendeu? Galera, é só uma dicasinha aqui para vocês aqui e fique com Deus aí. Se você gostou da dica, se inscreve aqui no canal aqui, compartilha com algum amigo aí, se você puder, você vai estar me ajudando demais. Galera, obrigado a todo mundo que assistiu, tamo junto, até mais.